Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu meu colega de profissão, Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 11 ao 32. Evangelho segundo escreveu Lucas, de 11 a 32. Uma parábola muito conhecida, parábola do filho pródigo. Se não me engano, Marquinhos, na última vez que esteve à frente, ele pregou sobre essa parábola. A parábola do filho pródigo, diz assim o autor sagrado. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Sendo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai, e nós clamamos em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, como o Senhor já falou ao meu, Pai. Que o Senhor fale à tua igreja nessa hora aquilo que o Senhor tem para cada um nessa noite, Deus. Oração que fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu disse que essa parábola é muito conhecida. A palavra do filho pródigo, eu acho que deve rivalizar com a palavra do bom samaritano, talvez. As duas mais conhecidas das parábolas. E pródigo é muito interessante. Pródigo, muita gente acha que quando vê isso, deve ser o filho que se arrepende, o filho que volta. Na verdade, pródigo ele tem 2 significados na nossa língua. Ele é o filho gastador, perdulário, ou é o filho generoso. Ele também, pródigo significa generoso, que ama generosamente, porque essa palavra também trata de um Deus que ama generosamente. E aqui eu vou fazer uma propaganda. Quem ainda não veio, está perdendo. O estudo bíblico de quinta-feira sobre as parábolas de Jesus está muito bom. Mas esse livro trata de uma herança interessante. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre
herança sobre homens milionários, bilionários, que resolveram que não vão deixar toda a sua herança para os seus filhos. É claro que eles deixarem só um pouquinho, né? O Bill Gates resolveu que ele não vai deixar toda a sua herança para os filhos. Um homem de 30, 40 bilhões de dólares. Warren Buffett, mesma coisa. O Jeff Bezos, dono da Amazon, também disse que não vai deixar. Outros menos milionários, o Gene Simons, aquele do grupo Kiss, também disse, e alguns outros milionários, disseram que não vão deixar. E herança é uma coisa que traz problema, e muitas vezes traz confusão, traz morte, traz separação de famílias. E essa parábola também trata de herança. Eu não sei qual a motivação que esses homens bilionários tiveram para fazer essa atitude. Talvez achando que é muito para os filhos deles, não sei. Deus sabe a motivação do coração. Mas essa parábola, ela traz um filho que pede herança dos pais. E parábola, quem está vendo no estudo lembra, tem duas características predominantes elas. Quais são? Ponto pivô. E palavra fala do reino de Deus. A palavra sempre fala, o que é o ponto pivô? Aquela história que vem de uma certa forma e, de repente, muda completamente. Muda a ideia. No Bom Samaritano, vem passando todas aquelas pessoas, e o samaritano, aquele que não era muito bem visto pela sociedade, é ele que para e vai ajudar aquele homem que estava caído na beira da estrada. Esse é o ponto pivô. E todas as parábolas falam do reino de Deus. Por que Jesus falava por parábolas? Isso é uma colinha para quem não está perdendo o estudo bíblico. Porque Jesus havia sido acusado, um pouco antes dele iniciar falando por parábolas, contando essas parábolas, ele havia sido acusado que fazia milagres por Beelzebu, que era o maior dos demônios. E ele começou a contar parábolas para que aquelas pessoas que estivessem junto dele, aqueles, vamos chamar assim, os entendidos, as pessoas que caminhavam com Jesus, entendessem essa história. Os outros de fora, talvez não entenderam. Por que ele estava contando essa parábola de um filho que ela vai e conta tudo que o judeu faria. Mas parábola fala do reino de Deus. Quando a gente vê essa parábola, quando você lê a parábola do filho pródigo, você lê, o que você pensa? Essa parábola fala do filho pródigo, aquele filho que saiu, pegou a herança. Essa parábola, eu não sei vocês, mas eu todas as vezes, ou na maioria das vezes, porque agora não, todas as vezes que eu li, eu pensava sempre no filho que partiu e que voltou arrependido e que foi perdoado. Pensava também no pai. Nós já estudamos isso na escola dominical, sobre o pai. Mas quase nunca nós pensamos no terceiro personagem dessa história. Essa história tem um terceiro, tem um filho. Tem um filho mais velho, aquele filho que ficou em casa, que é o pouco falado. A gente vai tentar falar um pouquinho dos três personagens que tem nessa parábola. Do filho mais novo, do filho mais velho, que é um esquecido na parábola. Meu amigo Edmilton um dia lembrou que a gente sempre se ouve falar do filho mais novo, ele é o que chama atenção, a parábola tem o nome dele, mas esquecemos sempre de falar do filho mais velho. Antes um pouquinho desse texto, Jesus começa, Lucas escrevendo no capítulo 15, ele diz o seguinte: aproximando-se de Jesus, versos de 1 e 2. Aproximando de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. O rabino, nessa época, sequer ensinava alguém que fosse pecador, alguém que fosse publicano. O publicano era quem? O cara que recolhia os impostos. Não era bem visto nunca. E esse texto começa falando dos publicanos, pecadores que estavam com Jesus, e de quem? Dos fariseus e escribas, os religiosos da época, os caras que andavam certinhos, os caras que faziam todas as coisas,
que tentavam em tudo cumprir a lei. E essa parábola era escrita para eles, para os escribas e os fariseus, porque eram esses que haviam acusado Jesus de fazer milagres por Beelzebu. Esses eram as pessoas a quem Jesus dirigia. E Jesus fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, na sequência, essas três histórias. As parábolas foram escritas para aqueles que eram moralmente corretos. As parábolas foram escritas para os certinhos, aqueles que tentam fazer tudo certo. A parábola foi escrita para a igreja da época. Nós temos três personagens. O filho mais novo. Talvez nós até nos identifiquemos um pouco com ele. Afinal, nós já dissemos aqui várias vezes, nós confessamos os nossos pecados. Talvez você não tenha pegado a sua herança, ido para longe, gastado tudo. Mas você, como eu, somos pecadores, erramos, voltamos e pedimos perdão ao Pai. Foi isso que esse filho fez. Esse filho, interessante, que ele não amava o pai. Ele amava o dinheiro do pai. Ele sequer tinha direito a essa herança. De acordo com a lei da época, a herança era 2/3 para os filhos mais velhos e 1/3 para os outros. E o filho mais velho ainda participava disso, desse 1/3 que sobrava. E se por acaso, em vida, o pai resolvesse dividir essa herança e o filho vendesse para alguém, esse alguém só ia poder tomar posse depois que o pai morresse. E a parábola já começa muito diferente de tudo que havia, de acordo com a lei da época. O filho já mais novo, já pede herança, o pai pega o dinheiro e dá. Esse filho não ama o pai. Esse filho ama o dinheiro que o pai tinha. Esse filho vai para um país distante, não se importa de onde que ele foi, gasta tudo que tem, vive com meretrizes, gastando em, sei lá em que ele gastava, mas gasta tudo. Ele tentou controlar o pai através do sendo mal. Ou seja, eu gasto tudo e depois ele se arrepende e volta. Esse filho chegou aí a cuidar de porcos. Para quem não sabe, um judeu mal não come carne de porco, não encosta em porco, é considerado uma pessoa imunda. Ele comia alfarrobas. Alguém sabe o que é alfarrobas? Alfarrobas é um fruto que os porcos comiam. Ele estava querendo comer aquele fruto que o porco comia. E aí depois ele se arrepende, e volta para casa. E ele pensa, né, vou chegar lá para o meu pai e dizer, olha pai, eu pequei contra o senhor, pequei contra ti, não preciso nem me chamar de filho não. Pode me tratar como um dos seus trabalhadores, que eu estou muito satisfeito. E esse filho volta para casa. Esse filho, como nós, peca, pensamos em voltar para Deus e ficamos inseguros, às vezes, como Deus vai nos receber. Quem teve essa experiência de ficar um tempo longe de Deus, não é bom, tá, meus irmãos, por experiência própria. Não preciso passar por isso. Não é bom você voltar, até porque as marcas do que ficam para trás vão sempre nos acompanhar. As marcas, nós lemos em Miqueias que Deus não lembra dos nossos pecados, mas as marcas ficam nas nossas vidas. Esse filho certamente tinha muitas marcas. Ele sabia que ele havia pegado uma herança de forma irregular, ele sabia que ele havia feito tudo de errado, mas ele ainda assim resolveu voltar, sem ter a certeza de que seu pai o aceitaria de volta. Seu pai poderia muito bem falar assim, olha, já deu, você gastou seu dinheiro, sua herança recebeu, volta, vai procurar para outro lugar, porque aqui não dá mais para você. Afinal, o outro filho ficou comigo e ficou cuidando da casa. Mas nessa parábola, esse pai representa aquele que nós lemos também, que é o Deus de toda misericórdia. Essa parábola fala de um Deus misericordioso. Ele espera pela volta do filho. Olha aqui que diz o verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Somente alguém
que está esperando muito tempo, eu imagino que esteja todo dia olhando para o horizonte, esperando a volta desse filho. Somente um que ia avistar ao longe esse filho, esperando a volta dele. E o pai, quando esse filho se aproxima, corre e o abraça. Até isso é muito representativo, meus irmãos. O judeu não ficava muito em pé. E o judeu jamais corria. Um homem, de acordo com a lei judaica, ele não corria. E esse pai quebra todo esse paradigma, quebra esse protocolo e corre em direção ao filho, que é o filho pecador, que é o filho perdulário, o filho que foi e gastou tudo, pegou a herança de forma irregular. E esse pai misericordioso vai e recebe esse filho de volta. Mas o pai poderia ter recebido o filho de volta e dito: olha, meu filho, você voltou, você gastou, agora você vem e vai trabalhar comigo como empregado. Mas não, o pai faz muito mais do que isso. O pai o abraça, o pai o beija, o pai manda colocar uma roupa, a melhor roupa. A Bíblia diz que ele manda colocar a melhor roupa. Isso é honraria. Ele honra o seu filho. O pai manda colocar um anel no dedo, provavelmente um anel que representava a família. Ele dá autoridade, ou seja, você não vai ser meu empregado, você vai ser meu filho. Você vai continuar a ser meu filho, eu vou continuar a te amar da mesma forma. E o pai manda pôr sandália nos pés. Cada palavra tem um significado muito especial, meus irmãos, porque os escravos andavam descalços. O pastor, no domingo passado, falou sobre o que significavam os escravos na Bíblia, mas os escravos andavam descalços. E quando ele manda pôr sandálias no filho, ele que você não é escravo, você não trabalha para mim, você é dono de tudo isso que ainda está aqui. O filho entra e tem aquela festa, manda matar o novilho cevado, manda fazer tudo aquilo. A Bíblia fala que tem, o irmão ouve as músicas e danças, ou seja, parece que foi um festão, que o novilho cevado não era barato. O pai faz um festão para a volta, comemora, fica feliz pela volta daquele filho que talvez aos nossos olhos não merecia nada, merecia a lei. Você gastou, pronto. E tantas vezes nós nos sentimos assim. Pelo menos eu já me senti assim, de pecar, mas a gente agradece a Deus por essa confiança de que Deus nos recebe por Cristo Jesus. Essa confiança que Deus nos dá através de Jesus, que Ele nos recebe, que Ele nos ama, apesar daquilo que a gente fez. Mas eu disse, no começo desse sermão, que tinha um personagem que é esquecido. Talvez o que eu tenha falado aqui, aqueles que já frequentam a igreja há mais tempo, já ouviram isso milhares de vezes. Filho pródigo, filho que voltou, o pai bondoso, o pai que ama. E esse filho que ficou em casa? Quem que é esse filho que ficou em casa? Eu acho até que a parábola devia... Ele não tem nem o nome da parábola, mas a parábola foi escrita para ele, por causa dele. É esse personagem a que Jesus se refere no verso 1 e 2, os religiosos da época. Você já leu essa parábola alguma outra vez e ficou com pena desse cara? Olha, ele ficou em casa, ele trabalhou o tempo inteiro, ele ficou lá, fez tudo, nunca transgrediu uma ordem sequer. Ele lembra o pai disso. Nunca transgrediu uma ordem sua. Eu já li, sinceramente, eu falei assim, realmente, esse cara tem razão de se irritar, de ficar aos nossos olhos. Se você pensar como os olhos dos humanos, você vai ficar. Esse cara tem razão em ficar irritado com tudo isso. Ele podia reclamar da forma como foi tratado. Eu já pensei nisso, como que esse filho era. Mas quem era esse filho mais velho? Esse filho se refere aos religiosos da época. Se nós trouxermos para a igreja hoje,
quem somos nós, os religiosos da época? Nós que estamos assentados nos bancos das nossas igrejas, todas as igrejas. Essa parábola foi escrita para os fariseus. Eu não sou fariseu, tudo bem, mas foi escrito para os religiosos. Eu queria trazer isso para nós. Essa parábola foi escrita também para nós, que muitas vezes nós nos sentimos assim e demos até razão a esse filho. Afinal, tudo bem, você não trabalhou para o seu pai, mas afinal você é bonzinho, você ora, você vem na reunião de oração, no estudo bíblico, você dá o seu dízimo, você ajuda os outros com os alimentos, você paga os seus impostos, você não avança sinal, você é um cara corretíssimo, você age tudo certinho. Mas esse filho, o outro não amava o pai, amava o dinheiro do pai, que ele pegou o dinheiro e foi gastar. Mas esse filho também, ele não ama o pai. Ele também está distante do coração do pai. E a parábola mostra isso quando o pai o chama. O pai também tem que sair para recebê-lo. Eu não havia me atentado por isso. Quando o filho mais novo chega, o pai sai da casa, corre e recebe. Mas esse filho também não entra. Ele também não entra na casa quando o pai o chama. O pai tem que, olha o que diz o verso 28, ele se indignou e não queria entrar, porém, saindo do pai, procurava conciliá-lo. Esse filho também estava distante do pai. Ele também não queria saber se aquele dia era o dia mais feliz da vida do pai dele. Ele não procurou saber por que o pai dele fez aquela festa. Ouviu do negócio, mas não queria saber como o pai se sentia ao receber o filho perdido, ao receber aquele filho. Ele também queria o dinheiro do pai. Olha, eu estou aqui, eu te servi, você está dando a festa para ele. Você sequer me deu um cabrito. Ele queria controlar o pai, sendo muito bonzinho. O filho mais novo queria controlar o pai, sendo muito mau. Eu faço tudo, eu me arrependo, e esse queria controlar o pai, sendo muito bonzinho. E ele também não ama ao seu irmão. Olha o que diz o verso 30. Vindo, porém, esse teu filho, ele sequer se refere ao irmão como vendo o seu irmão, não, vendo esse teu filho. Ele talvez nem considerasse mais que aquele que havia voltado era seu irmão. Veio o teu filho. Ele se autovaloriza. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Disse: olha, eu estou aqui fazendo tudo certinho, o senhor nunca fez nada. Eu te obedeci. Ele acha que devia ser amado, não pelo amor generoso que o pai tinha, mas pela graça imerecida, mas pelo que ele tinha feito para merecer. Olha, eu mereço ser amado porque eu nunca transgredi uma ordem sua. Eu mereço ser amado porque eu faço tudo certo. Teu filho partiu, foi para longe, então eu mereço ser amado porque eu estou aqui do seu lado, eu nunca fiz nada de errado. Eu mereço ser amado, Deus tem que me perdoar, Deus tem que me amar, eu faço tudo certo. Talvez esse seja o sentimento de muitos. Eu mereço ser amado porque eu ando corretamente. Eu faço tudo certinho. Mas apesar do filho agir dessa forma, não querer entrar na festa, não se preocupar com o pai, não querer saber por que o pai estava tão alegre, por que o pai dava uma festa, o pai, apesar disso, o ama. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O pai continua amando, o pai vai ao encontro dele, ele também não entra, o pai procura ele para entrar. E a parábola termina sem dizer se esse irmão entrou na festa, se ele participou, se ele comeu do novilho cevado, se ele ouviu, se ele dançou com o irmão dele, se ele abraçou. A parábola não diz isso. Nós ficamos imaginando. Ele trabalha na lógica: eu obedeço e aí eu sou aceito. Eu faço e aí eu mereço.
Eu faço e eu sou amado. Eu faço e sou aceito. E na grande maioria das religiões do mundo, com exceção do Evangelho de Jesus, essa é a lógica que se faz. Eu preciso fazer para poder merecer. Eu preciso ser bom para que Deus seja bom comigo. Deus só vai me aceitar se eu fizer aquilo que é correto. Essa é a lógica da religião, mas não é a lógica do Evangelho. O Evangelho não trabalha nessa lógica. Você imagina se o pai mandasse esse filho buscar a seu irmão. Ele ia dizer, olha, o pai mandou te buscar, mas já vai se preparando, tá? Você fez tudo, né, Valdenico? Meu jeitinho, né? Ó, se o pai, você vai voltar, você já gastou tudo que você tinha, até mais que você não tinha, e você vai ter que trabalhar como um trabalhador lá em casa. E ponto final, acabou, parágrafo, linha de baixo. Assim talvez se fosse esse filho, porque ele ia dizer, olha, eu fiquei em casa, cara, eu trabalhei, eu fiquei lá cuidando de tudo. Tudo que era para você fazer, eu tive que trabalhar dobrado para poder fazer. Eu mereço tudo que está lá. Eu mereço a festa. Eu mereço as músicas. Eu mereço o novilho cevado. Eu mereço as danças. Você não. Graças a Deus que o nosso filho mais velho é Jesus. É Ele que nos busca. Jesus jamais diria para Deus, esse teu irmão, esse teu filho. Ele diria, esse meu irmão. Jesus se alegra em nos encontrar. Jesus se alegra em nos amar. Jesus, se fosse o filho mais velho, estaria participando da festa. Jesus estaria junto conosco a cada momento. Jesus está junto conosco a cada momento. Jesus não trabalha com essa lógica de que eu preciso fazer alguma coisa para merecer. Jesus largou a glória, largou estar junto do Pai, veio até nós, nos amou de uma forma que nós não vamos jamais compreender. Nosso coração, nossa mente é muito limitado para entender o amor de Jesus. A gente tenta, a gente fala, a gente lê, a gente prega, mas nós jamais vamos entender o amor que Jesus tem por nós. Ele morreu no nosso lugar e a sua justiça, a justiça de Jesus, foi imputada a nós. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos assentados aqui hoje. Porque Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, veio até a terra e morreu no nosso lugar. O Evangelho é a única religião que não pede que você faça nada. Nada. O que nós precisamos fazer para Jesus? O que eu preciso fazer para receber esse merecimento de Jesus ter morrido na cruz? Nada, absolutamente nada. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. Graça que o filho mais velho não consegue entender. Ele não consegue entender que o pai recebeu um pecador. Não consegue entender que o pai recebe alguém que aos nossos olhos era não merecedor. E eu tenho certeza, conheço alguns um pouco mais, outros menos, outros eu nem conheço, mas eu tenho certeza que nenhum de nós é merecedor da graça de Jesus. Por isso é graça. Por isso é graça imerecida, é favor imerecido, é salvação imerecida. Este é o Evangelho de Jesus, o amor sem limites. O Evangelho não é pecado. O Evangelho não se refere ao pecado, mas também o Evangelho não se refere a ser moralmente correto.
É claro que quando nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós mudamos. Mas não é a nossa moralidade, não é o fato de sermos tão bonzinhos que Jesus nos aceita, que Deus nos aceita. A lógica do Evangelho é diferente da lógica do irmão mais velho. Ele trabalhava na lógica, eu obedeço e sou aceito. A lógica do Evangelho, eu sou aceito. Então, eu obedeço. Ou tento fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Essa é a lógica do Evangelho que o nosso coração não entende. Em Êxodo 20, não precisa abrir, quando Deus está entregando a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele diz para Moisés: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, Moisés, eu te tirei de lá, eu fiz, estão aqui as leis. Essa é a lógica do Evangelho. Deus se encaminha até nós, Deus se aproxima até nós, Deus nos aceita, Deus nos transforma, até a fé para que nós creiamos que tudo isso é verdade, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz, foi dada por Deus. Vai entender isso, meu irmão? Não entenda, não queira entender. Racionalmente, o nosso coração, jamais o nosso cérebro vai entender a graça, não tem jeito. Mas esse é o nosso Deus. Um Deus que supera todas as coisas e nos ama profundamente. Essa é a graça que o irmão mais velho não conseguiu entender em momento algum. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se converte. E essa é a festa da salvação. Essa é a festa. A festa aqui representa a salvação em Cristo Jesus. Representa o pecador e aquele que acha que precisa ser bonzinho para poder receber a salvação. E Jesus quer mostrar para esses religiosos que o acusavam de fazer milagres para o Beelzebu, que não. A minha lógica é diferente. Não é a lógica. Eu vim, não para abolir, mas para cumprir a lei, mas ele cumpriu a lei. Todos os outros falharam. Todos os outros falharam em cumprir a lei. E a lógica é completamente diferente. E olha que estranho. Aquele que era talvez o moralmente bonzinho, ele ficou fora da festa. Ele não entrou. E aquele que é o pecador, mas com um pequeno detalhe, esse pecador se arrependeu. Ele se arrependeu e voltou para o Pai, ele procurou o Pai e voltou. E ele participou da festa das bodas do Cordeiro. Esse é o grande alerta para nós, meus irmãos. Que nós não compreendemos de verdade o que é a graça, mas que nós, a cada dia, nos voltemos para Deus, nós busquemos a Deus, nos arrependamos dos nossos pecados. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e se a gente olhar para a vida de Davi, entender como aquele homem era um homem segundo o coração de Deus, e na minha maneira de enxergar isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia sinceramente dos seus pecados. É a única forma de entender que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que matou muito, adulterou, teve um péssimo pai, mas era um homem que se arrependia sinceramente. E esse é o grande desafio das nossas vidas, nos arrepender sinceramente diante do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que a cada dia nós nos lembremos de sermos como o irmão mais novo, e que esse irmão mais velho, que é tão esquecido, que é deixado do fim da parábola, mas grande parte da parábola é dita sobre ele, que é aquele que não consegue compreender a graça, e que nós tenhamos também misericórdia
daqueles que estão junto de nós e que têm dificuldade de entender essa graça imerecida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?